Olá, Eja! Olá! Ondulatório é o assunto da aula de física de hoje. Sorriso no coração, meus queridos alunas, meus queridos alunos e queridas alunas. Saudade de todos vocês. Vamos aprender o que a física tem a nos ensinar sobre esta parte chamada de ondulatória. Professor, tem alguma coisa a ver com as ondas do mar? Sim, tem muitas semelhanças, sim. Vejamos o que vamos apresentar. Veja aí essa imagem. Uma pedra foi lançada neste lago e quando isto aconteceu, ondas foram se formando em formas circular. E logo acima é apresentado o conceito de onda. Onda é qualquer perturbação, pulso, que se propaga em um meio. No caso aí da figura, onde tem essas ondas circulares, o meio que ela está se propagando é a água. Uma pedra jogada em uma piscina provocará ondas na água, pois houve uma perturbação. Antes não havia ondas e agora, após o lançamento da pedra, houve uma perturbação na tranquilidade da água que estava em estado estacionário. Surfar, falar ao telefone celular, ouvir música, tocar violão. Será que essas atitudes têm algum fenômeno físico comum? Provavelmente você já ouviu falar muitas vezes a palavra onda ou palavras dela derivadas, tal como o surfista vai pegar uma onda, sua amiga se veste sempre bem na onda da moda, o cabelo do bebê é ondulado, está havendo uma onda de gripe. Mas afinal de contas, uma onda do ponto de vista da física é o que? É o que foi comentado no conceito logo aí em cima. A onda na física é uma perturbação, certo? Vamos lhe dizer que você está cercado de ondas o tempo todo. Essas ondas estão presentes na luz que ilumina o dia, no funcionamento do telefone celular, no funcionamento da TV, do rádio, no forno de micro-ondas, nos aparelhos de ultrassom da medicina. Enfim, até ouvir música a gente se depara com ondas. Fenômenos ondulatórios. São três os fenômenos que vamos apresentar aqui: a difração, a reflexão e a refração. Abro aqui um parênteses para explicar que quando a gente fala em ondas, pode ser ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, ondas luminosas. Como eu falei no slide anterior, nós estamos cercados por muitas ondas, apesar delas passarem desapercebidas. Voltando então à explicação de cada um desses fenômenos ondulatórios, o primeiro deles sendo a difração. Explica aí, professor, o que é a difração? Vamos imaginar, para ser bem mais compreensível, a onda do mar. A onda do mar, quando ela encontra um obstáculo, uma pedra, o que ela vai fazer? Ela vai contornar. E esse contorno da onda para superar o obstáculo que está na sua frente, é o que a gente compreende na física como sendo esse fenômeno da difração. Contorno dos obstáculos efetuado pelas ondas. Isto a gente também percebe quando, num ambiente fechado, encontram-se ou pessoas ouvindo música e você em outro ambiente, embora
o ambiente que a música está tocando está fechado, você consegue ouvir a música. A onda sonora, ela consegue vencer os obstáculos da parede, daquele ambiente fechado onde ela está sendo tocada, e chegar aos seus ouvidos por conta do fenômeno da difração. Passamos para o segundo fenômeno, reflexão. A reflexão consiste no fenômeno onde o obstáculo que a onda está querendo superar, ela não consegue. Então ela bate e volta. É muito comum em ambientes fechados, a acústica, ou então, para ser bem mais esclarecedor, vamos imaginar uma caverna. Se você entrar dentro de uma caverna e começar a falar, você vai ouvir o retorno da sua fala aos seus ouvidos. É o que a gente popularmente chama de eco. Por que você retorna aos ouvidos a voz que você falou? Porque a onda sonora que você emitiu bateu nos obstáculos das paredes da caverna e retornou. Então, reflexão é o retorno da onda sonora ou de outras ondas, pode ser eletromagnética, pode ser luminosa, é o retorno das ondas que não superaram os obstáculos. Por fim, a refração. A refração, ela é muito comum quando a onda está saindo de um determinado meio e transitando para um outro meio totalmente diferente do primeiro. Professor, explica aí o que é meio. As ondas, elas andam na água, podem, né, se locomover pela água, a água vai ser um meio. As ondas podem se locomover pelo ar, é outro meio. Então, essa mudança de meios diferentes pode proporcionar o fenômeno da refração, a transição de uma onda de um meio para outro. E o que isso vai alterar? Alterar que quando acontece esse fenômeno, a velocidade de propagação da onda é alterada, assim como também o seu comprimento de onda é alterado. Esse conceito de comprimento de onda, mais adiante nós vamos detalhar. Um exemplo clássico de refração é o arco-íris. Professor, como é interpretado o arco-íris na física? A luz solar incidente sobre as gotículas de água presente na atmosfera sofre refração e espalha-se de acordo com o índice de refração da água para cada frequência de luz. Então, aquelas cores que você visualiza no arco-íris é o fenômeno da refração, cada cor tendo um comprimento de onda diferente. As ondas transportam matéria, professor? Bom, essa figura ilustrativa desse pescador aí neste bar vai nos dizer que não. Uma característica importante sobre as ondas, pessoal, seja elas ondas do mar, ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, ondas luminosas, uma das características é o que está tentando se mostrar com essa figura desse pescador. Nela, o barco do pescador não muda de posição quando é atingido pelas ondas do mar. A acomodação do barco e do pescador acontece apenas para manter o equilíbrio de ambos sobre as águas. Conclusão: que ao ser atingido pelas ondas, o barco permanece no mesmo local, pois as ondas não transportam matéria. Então, esse exemplo ilustrativo é para afirmar que ondas não transportam matéria, certo? Elementos de uma onda. O primeiro elemento de uma onda, pessoal, são as cristas. As cristas é o que a gente vai aqui no desenho visualizar como sendo a parte mais alta, mais elevada dessa onda produzida uma corda esticada
e em uma das extremidades eu tenho uma mão balançando essa corda para cima e para baixo. Aí eu vou gerar ondas. A fonte é essa mão, a fonte de ondas. E a corda que antes estava estacionada, agora vai entrar em movimento para cima e para baixo. Então, a parte elevada mais alta da corda é o que a gente chama na física de crista. A parte mais baixa é o que a gente vai entender como vale da onda. Professor, explica aí o que é amplitude. A amplitude, que está representada aí pela letra A maiúscula, é essa distância vertical da crista até esse pontilhado que representa o momento quando a corda estava em repouso, totalmente esticada. E por fim, o último elemento de onda, professor. Explica aí o que é comprimento de onda, representado por essa letra aí. Parece um A acentuado, é uma letra grega, essa letra é chamada de lambda. E veja aí na figura que eu tenho de vermelho um destaque na horizontal. Essa distância entre o ponto que está próximo da mão até o outro pontilhado do lado mais direito, essa distância de uma ponta a outra, que completa até um ciclo. Esse ciclo você visualiza pela parte mais baixa, se encontrando com a parte mais elevada. Essa distância é conhecida como comprimento de onda. Esses conceitos, pessoal, de crista, vale, amplitude e comprimento de onda, são os conceitos básicos para que a gente possa compreender todos os fenômenos da ondulatória. Grandezas físicas em ondas. A primeira grandeza que vamos explicar consiste na frequência. Frequência é o número de oscilações completas por unidade de tempo. Professor, que são oscilações completas? Bom, no slide anterior eu mostrei que havia uma corda presa e na outra extremidade desta corda tinha uma mão promovendo oscilações para cima e para baixo. Essas oscilações, ela tinha uma crista e um vale. Uma crista e um vale. Então, quando você tem uma sequência de uma crista e um vale, você está diante de uma oscilação completa. Sim, e o que é frequência? É o número de oscilações realizadas completa por unidade de tempo. Esse tempo pode ser o minuto, pode ser o segundo. Se o tempo utilizado para medir o número de oscilações completas for o segundo, a unidade de frequência vai ser o Hertz, representado pelo H maiúsculo e o Z minúsculo. Professor, dá aí um exemplo para a gente compreender melhor. Se eu tiver uma frequência de 80 Hz, significa o quê? Que durante um segundo eu consegui balançar a corda 80 vezes. Promovi na corda 80 oscilações em um segundo. Passemos para o período. Período é o intervalo de tempo necessário para a ocorrência de oscilação completa, de uma oscilação completa. Pois bem, eu observei a ocorrência de uma oscilação completa. Aconteceu uma crista, aconteceu um vale. Nada mais é do que o comprimento de onda. Quanto tempo foi gasto para se fechar esse ciclo, crista e vale? Esse tempo é o que a gente vai chamar aqui na física ondulatória de período. Abro aqui o parênteses para informar vocês que o período
tem uma relação com a frequência. Qual é a relação, professor? É essa estabelecida por essa fração de 1 sobre f. O que indica essa relação? Que o período corresponde ao inverso da frequência. Na grande maioria das vezes, pessoal, o período na ondulatória ele tem como unidade o segundo. Por fim, a grandeza velocidade. A gente se apropria do conceito de velocidade que usualmente é usado na cinemática quando está se estudando movimentos. O que ensina lá a cinemática? Que a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Aqui na ondulatória, espaço percorrido consistirá no comprimento de onda, ou seja, uma oscilação completa, representado aqui pelo lambda, certo? Lambda. E o tempo gasto para se fazer essa oscilação completa é o que a gente chamou ainda há pouco de período. Sendo que existe essa relação entre o período e a frequência. Um é o inverso do outro. Então eu pego essa relação entre período e frequência para melhorar aqui a minha equação fundamental de velocidade da ondulatória. Vamos agora então para uma atividade e assim poder aplicar os conceitos que foram expostos. Essa atividade número 1 diz o seguinte: veja a representação da onda periódica a seguir. Sobre os pontos A, B, C e D, marque o que for correto. Essa figura ela é muito parecida com o que foi mostrada ainda há pouco, onde eu tinha uma mão em uma das extremidades da corda, provocando movimentos para cima e para baixo, consequentemente provocando o efeito ondulatório. Então vamos lá. A questão quer trabalhar o conceito de vale, o conceito de crista, e a gente também vai trabalhar com o conceito de amplitude. O que é que diz o item A? O ponto A é o vale e o ponto D é a crista? Bom, quando a gente apresentou o conceito de vale, crista, amplitude e comprimento de onda, a gente falou que a parte mais elevada era conhecida como crista e a parte mais baixa era conhecida como vale. Então o ponto A e o ponto B são as cristas nesta figura, e o ponto C e o ponto D são os vales. Dito isto, o item A está incorreto. O item B também está dizendo que o ponto A é vale, isto está incorreto. O ponto C vai afirmar que C é vale e D é crista. Não, está incorreto porque o ponto D está na parte mais baixa e é considerado vale. Vamos ver a letra D. A letra D diz: a distância do ponto A até o ponto B é a mesma da distância de C até D. Isto é verdade. Essa distância de A até B é o que a gente aprendeu anteriormente como sendo comprimento de onda. Como a parte que se eleva tem a mesma formação da parte que se abaixa, que a gente chama de vale, a distância entre dois vales corresponde à mesma distância entre duas cristas. A letra D está correta. Por fim, para finalizar os comentários, vamos ver o que diz a letra E. A distância do ponto A até o ponto B é diferente da distância de C até o ponto D? Isso é falso. Acabei de dizer que a distância entre duas cristas tem que ser igual
que a distância entre dois vales. Então, respondendo a primeira atividade, a resposta correta seria a letra D. Passemos para a próxima questão. Observe os dois barcos de papel que repousam sobre as águas com ondas que fluem da direita para a esquerda. Está dando sentido para aonde as ondas estão caminhando. Considerando que não há influência dos ventos, pode-se afirmar: os barquinhos não mudarão suas posições com o passar do tempo. O deslocamento dos barquinhos depende do comprimento das ondas. O deslocamento dos barquinhos depende da frequência das ondas. O barquinho A alcançará o barquinho B em pouco tempo. Pessoal, quando a gente mostrou aquela figura ilustrativa ainda há pouco de um pescador e o seu barco sendo atingido pelas ondas, o que a gente concluiu? Concluímos que a onda não transporta matéria. Partindo deste ponto básico, a letra que responde corretamente essa atividade número 2 é a letra A. Os barquinhos não mudarão suas posições com o passar do tempo, porque apesar de ter essas ondas, como a onda não transporta matéria, os barquinhos vão se manter na mesma posição. Repetindo, letra A é o item correto. Assim finalizamos nossa aula. Deixo aqui a todos vocês, queridos alunos e queridas alunas, um forte abraço e este lindo coração nesta onda. Quem está vendo aí o coração gigante nesta onda? Finalizamos nossa aula com esta onda. Forte abraço a todos.